Brasil pentacampeão, Barra de Santana, julho de 2002. Peço ao Pai Celestial que me dê inspiração para que eu possa fazer uma simples narração sobre o êxito verdadeiro do futebol brasileiro na Coreia e no Japão. Coreia e Japão fincados no berço do Oriente, duas estrelas da Ásia, um distante continente, países com estrutura, patrimônio de cultura, teatro do sol nascente. No último dia de maio começou a Copa Final. E ali surgiu a primeira surpresa do Mundial. O mundo inteiro assistiu quando a França sucumbiu diante de Senegal. Foi no dia 3 de junho que a seleção da gente, conduzindo a esperança de um futebol diferente que nos trouxesse alegria, estreou contra a Turquia, que foi quem saiu na frente. Depois de alguns gols perdidos pela nossa seleção, o ataque da Turquia atacou com precisão e no fim da etapa primeira, calou a voz brasileira, fez tremer nossa nação. Porém, no segundo tempo, o Brasil achou o caminho e fez o primeiro gol através de Ronaldinho. E num pênalti mal marcado, Rivaldo deu o recado da equipe canarinha. Foi a primeira vitória do time de Felipão. Em seguida veio a China e o Brasil, com vibração, fez 4-0 ligeiro para o povo brasileiro torcer com mais emoção. Para que na primeira fase o Brasil fosse o primeiro, só faltava a Costa Rica de um técnico brasileiro. 5-2 foi o placar, para ninguém contestar o nosso ataque certeiro. Um gol foi de Edmilson e 2 foram de Ronaldo. Júnior também fez o dele, da mesma forma Rivaldo, foi decretada a sentença. Com 3 gols de diferença, foi para 8 nosso saldo. Terminou a primeira fase entre choro e esperança. No jogo do sobe e desce, muita gente entrou na dança. Na música da própria sina, sucumbiu a Argentina e a prepotência da França. Nigéria, Rússia, Uruguai provaram o mesmo castigo. África do Sul, Camarões, que ofereciam perigo, deram adeus ao Mundial, ao lado de Portugal, de Pauleta e Luís Figo. Em 17 de junho, nas oitavas de final, veio a Bélgica encarar o Brasil de igual para igual. Esse foi considerado o primeiro jogo apertado do Brasil no Mundial. Nossa seleção tentava, porém seu gol não saía. Terminou a primeira etapa e o 0-0 insistia. Enquanto o tempo ia passando, Marcos foi se consagrando pelos gols que defendia. Até que nosso Rivaldo, em uma bola cruzada, dominou com maestria e fez um gol de virada. Logo depois, Ronaldinho achou o mesmo caminho para a vitória ser decretada. Eu sei que o canário belga é um belo passarinho, que com o seu canto encanta nas beiradas do caminho, mas quando o assunto é bola, quem canta nessa gaiola é o futebol canarinho. Enquanto nossa seleção seguia bem o seu plano, viu-se desclassificado o futebol italiano, perdeu na prorrogação para o esforço anfitrião do futebol coreano. Nisso, a surpreendente equipe de Senegal, a única classificada da África no Mundial, numa nova peripécia, eliminou a Suécia nas oitavas de final. E os Estados Unidos,
com uma boa seleção, tirou o México da Copa com garra e disposição. E com um gol de garantia, lá em Miyagi, a Turquia eliminou o Japão. Seguiu o nosso Brasil para as quartas de final. No caminho à Inglaterra, um jogo sensacional. Assim, na Terra do Sol, os inventores do futebol saíram do Mundial. Num jogo muito esperado, dois gigantes num só ninho. De um lado, Beckham e Owen, buscando o mesmo caminho e levando a nossa bandeira, a seleção brasileira de Rivaldo e Ronaldinho. O início foi melhor para a seleção da gente. Aí veio um contra-ataque e tudo mudou de repente. Nosso zagueiro falhou e o inglês Owen ganhou um gol quase de presente. Continuou insistindo nossa brava seleção. Até Ronaldinho Gaúcho deixar o inglês no chão e tocar bem para Rivaldo, que comprovou seu respaldo, colocou com precisão. Veio o segundo tempo, de uma forma mais segura, e Ronaldinho Gaúcho, com grande desenvoltura, numa cobrança de falta, colocou a bola alta, fez um gol de cobertura. Grande foi a vibração da torcida apaixonada pela vitória bonita conseguida de virada. Com o apito do juiz, o Brasil sorriu feliz no palco da madrugada. Contra os Estados Unidos, venceu bem a Alemanha, enquanto que a Coreia produziu nova façanha, surpreendendo outra vez nos pênaltis de 5-3, venceu a fúria da Espanha. Senegal contra a Turquia foi um show de emoção. Senegal do jogo fácil, a Turquia da marcação. Naquela luta sadia, o futebol da Turquia venceu na prorrogação. Foram para as semifinais. O Brasil, para nossa alegria, que no confronto direto enfrentaria a Turquia e a seleção alemã enfrentando a anfitriã e toda sua euforia. Mesmo o técnico da Coreia tendo muita competência, sua equipe ainda mostrava um pouco de inocência e por isso mesmo perdeu. A Alemanha venceu por força da experiência. No campo, o Brasil contra a Turquia enfurecida, porque na primeira fase havia sido vencida e na prova dos 9 fora, a Turquia foi embora. Nós vencemos a partida. No jogo onde os gols perdidos foi a marca principal, Ronaldo, que na primeira etapa jogara mal, na segunda se acertou e com um gol de bico levou nosso Brasil para a final. Assim foi para a final nossa brava seleção, o futebol brasileiro, o time de Felipão, para decidir de fato o pentacampeonato com o futebol alemão. A Alemanha de chegada, com o tri já conquistado, o Brasil tetracampeão de um povo apaixonado, um primeiro, outro segundo, que numa Copa do Mundo nunca tinham se enfrentado. A Alemanha, que em Klose despejava confiança. E em Oliver Kahn, o goleiro tinha toda a segurança contra a força brasileira, que tem a sua bandeira, o verde da esperança. Esperança em um técnico torcedor e competente. No futebol dos 3 R's, que atuam lá na frente, nos torpedos de Roberto, Cafu, lateral esperto, capitão experiente. O palco, Yokohama, um colosso no Japão. 14 decisões juntas numa única decisão.
No jogo da hegemonia, o mundo conheceria qual grande campeão. A equipe brasileira começou logo atacando. Enquanto a Alemanha ia atrás se retrancando, segurou nossa pressão e aos poucos o time alemão foi no jogo se soltando. Terminou o primeiro tempo sem gol, mas muita emoção. Porém, o melhor ataque foi da nossa seleção, quando Kleberson chutou e a bola viajou, mas bateu no travessão. Veio o segundo tempo, que começou diferente, pois a equipe alemã pressionava na frente, uma falta bem cobrada por Marcos foi desviada, bateu na trave da gente. Até que Rivaldo, que não brilhara até então, recebeu de Ronaldinho, chutou com disposição e do chute de Rivaldo deu rebote para Ronaldo, gol da nossa seleção. Na falha de Oliver Kahn, o goleiro falastrão, nós abrimos o placar na luta da decisão e Oliver baixou o tom. Queria atacante bom? Tem na nossa seleção. E aos 33 minutos, mais uma linda jogada. Kleberson tocou e Rivaldo deu uma bela deixada. Ronaldinho dominou, com capricho colocou, para a vitória ser consumada. A equipe alemã entrou logo em desespero. Daí para frente o relógio para eles correu ligeiro, nem deu tempo para sufoco. E se demora mais um pouco, a gente faz o terceiro. Com o apito final, vibrou o país inteiro. O Brasil foi campeão, Ronaldo foi artilheiro e assim trouxeram de fato o pentacampeonato para o futebol brasileiro. Meus sinceros parabéns para a nossa seleção, para todos os jogadores, para o técnico Felipão, que lutaram bravamente para vermos novamente nosso Brasil campeão. Parabéns para os heróis dessa pátria varonil. Nota 10 aos vencedores. Aliás, a nota é 1000. Hexacampeões? Será? Quem sabe se não virá. Bola pra frente, Brasil. Jogadores pentacampeões mundiais: Marcos, Cafu, Lúcio, Roque Júnior, Edmilson, Roberto Carlos, Ricardinho, Gilberto Silva, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ida, Belete, Anderson Polga, Kleberson, Júnior, Denilson, Vampeta, Juninho Paulista, Edilson, Luizão, Rogério Ceni e Kaká.